que tudo que a gente escreve aí e fala fica gravado, tá? Então agora vamos nos concentrar aqui na nossa aula, tá bom? Bom dia para todo mundo, quem não cumprimentei ainda. Espero que todos estejam bem. E, bom, não é a primeira aula de vocês, então nós vamos pedir para que vocês abram o livro na página 27, que é a lição de Maria e Marta, história de Maria e Marta. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, e assim vocês podem acompanhar também o que está aqui projetado. Então, daqui a pouco nós vamos ler esse texto que está indicado aqui, de Lucas 10, 38 até o versículo 42. Então, por favor, deixem aí o livro de vocês aberto, tá? Oi, Rodolfo, tudo bem? Sim, obrigado por perguntar. Nós vamos falar sobre a prova depois. Se você mandou para o meu e-mail, é porque eu não corrigi ainda as provas do 8º ano, mas tem um monte de gente que não me mandou e que já passou o prazo, então não sei se vai abrir outro prazo para vocês enviarem a prova. Em todo caso, quem não enviou até a data que estava lá, vai ser descontado ponto, evidentemente por não ter cumprido o período que era para mandar a avaliação, né? E só lembrar de novo que não era para mandar para o Skype, não é para mandar para o meu Skype, é para mandar para o meu e-mail, para facilitar a vida de todo mundo, porque senão eu vou ter que ficar procurando a prova de todo mundo aqui no Skype e não dá para fazer isso. Por isso que eu coloquei só para mandar lá para o e-mail, tá? Então, assim, quem não fez a prova, quem não fez a avaliação e não mandou ainda, precisa mandar, evidentemente que vai descontar no mínimo 1 ponto por não ter enviado até o dia que estava estabelecido, mas precisa enviar igual, senão vocês vão ficar sem nota para o bimestre, o que não é nada legal para ninguém, né? Então, mas eu peço encarecidamente para não mandar aqui para o Skype, mas para mandar para o e-mail. Quem mandou, beleza, eu já recebi e vou começar as correções essa semana ainda, porque a nota precisa estar pronta até o final da semana, tá? Então, mais um motivo para quem não mandou ainda me mandar, tá certo? Muito bem. Qualquer dúvida, depois a gente pode conversar particularmente com relação à avaliação. Nós vamos falar sobre Marta e Maria, e a intenção da aula de hoje é passar 2 lições, a lição 11 e a lição 12, vamos ver se vai dar certo, se vamos ter tempo, tá? Então, Maria e Marta. Para nós entrarmos na história, é importante nós termos um pequeno pano de fundo ou um pequeno ponto de contexto para nós entrarmos na história. E a pergunta é: quem eram Maria e Marta? O texto não fala muito, esse texto específico, ele não fala muito particularmente de quem eram Maria e Marta, fala apenas que eram irmãs, né? O texto começa falando que, o texto bíblico começa falando que Maria, sua irmã, ele está falando de Marta, né? Ali uma mulher chamada Marta o recebeu em casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo. Ou seja, Maria e Marta eram 2 irmãs. Um ponto de relação entre essas 2 irmãs e outra história bíblica, e outro episódio bíblico, é com relação a Lázaro, que nós temos em Lucas capítulo 11, um pouco mais para frente, desse texto que nós temos aqui hoje, né? Maria e Marta eram irmãs de Lázaro, e só para a gente recordar rapidamente a história de Lázaro,
Lázaro tinha morrido e as irmãs então foram procurar Jesus, foram buscar Jesus, e Jesus foi à casa delas, e elas então disseram, poxa, se você tivesse vindo antes, o nosso irmão não tinha morrido e tal. E aí, o texto bíblico de Lucas 11 diz que Jesus chorou a morte de Lázaro, ou seja, o que dá para a gente perceber nesse relacionamento aqui entre Jesus, Maria, Marta, Lázaro, é que eles eram uma família muito querida por Jesus, eram amigos de Jesus, certo? Ou seja, Jesus também tinha amigos, né? E quando o texto de Lucas 11 fala que Jesus chorou por causa da morte de Lázaro, também demonstra que Jesus tinha amor, né? Tinha afeto por essa família. E talvez não, é por isso também que ele vai visitar Maria e Marta, as duas irmãs. O que acontece nesse texto é o que nós vamos ler nesse momento para a gente usar como introdução para a nossa aula. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali, uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: O senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária, e Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Esse é o relato bíblico com relação a essa visita que Jesus fez para essas duas irmãs. Não precisa explicar muito o que aconteceu, né? Apenas relembrar que uma das irmãs sentou para ouvir Jesus e a outra se preocupou em fazer os trabalhos de casa, preparar comida, etc, etc, para receber bem Jesus. Qual das duas irmãs vocês acham que estava certa e qual estava errada? Qual estava certa e qual estava errada? A Sara disse que a Maria estava certa. Maria é a que sentou para ouvir Jesus, certo? Que legal. É. Quem que está falando? Desculpa, eu não ouvi. Oi, Arthur, tudo bem? É exatamente. Mas vocês viram que não sei se vocês perceberam que eu fiz uma pergunta meio pegadinha assim. Vocês acham que Maria estava certa e a Marta estava errada? Por que vocês acham que a Marta estava errada? Ricardo, o Ricardo disse que ele acha que ela não estava errada. Hum, muito bem. O Ricardo decifrou a minha pergunta meio intrigante aqui. Normalmente, quando a gente olha para essa história, a gente logo vai pensar que a Maria estava certa e a Marta estava errada. Ou seja, a gente sempre entra nessa, quem estava certo, quem estava errado, etc. A Maria fez aquilo que era o melhor fazer. Era o melhor fazer. Ela estava preocupada em aprender com Jesus. A Marta fez a coisa certa,
na hora errada. Não é que a atitude dela estava totalmente errada, mas ela fez o que era certo, mas no momento errado. Qual era a prioridade ali naquele momento? Essa é a pergunta. Qual era a prioridade quando Jesus estava na casa deles? O que era primordial ali? Veja, imaginem, é, Jesus chega na casa dela e começa a ensinar. A Maria entendeu que naquele momento, naquele exato momento, o primordial era ela ouvir. Marta entendeu que naquele momento ela deveria preparar coisas para servir Jesus, ou seja, a intenção dela era servir a Jesus, que não é uma intenção errada. Ou seja, ela também queria fazer alguma coisa por Jesus. A intenção dela não era errada, certo? A pergunta que a gente tem que fazer é: o que é prioridade na minha vida? O que é prioridade na minha vida? Qual é a prioridade? A prioridade de Maria era ensinar. A prioridade de Marta era qual? Servir a Jesus. Vamos ver aqui. A gente tem vários comentários aqui. A Júlia diz que ela estava mais preocupada em ajeitar a casa, acho que é. Ajeitar a casa do que aprender, mas ela queria confortar Jesus. Ela queria ajudar Jesus. As duas estavam servindo a Deus, Júlia. A Sara diz, porque ela se preocupou em arrumar as coisas do que ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus, logo ela estava errada. Foi errado porque Jesus ia ficar falando sozinho? A Sara diz isso. Talvez se as duas tivessem ido para a cozinha, Jesus tinha ido atrás delas na cozinha, né? Enfim, a gente nunca sabe. O Arthur disse que ia pensar a mesma coisa. Se Jesus fosse na minha casa, eu não ia ficar arrumando ela para Jesus. Iria ficar com ele e aprender com ele. Essa é a prioridade, certo? Essa é a prioridade. E aí, bom, nós aqui estamos, então, todos do lado da Maria. A Maria fez o que era prioritário. E agora, vamos nós responder uma pergunta parecida com essa. Qual é a minha prioridade na vida? Você tem tempo ou tira tempo para Deus? Por exemplo, digamos que a gente não esteja em tempo de pandemia, a gente não está em tempo de pandemia, vamos pensar, e um amigo meu me convida para ir para a igreja e o outro me convida para ir na festa, ao mesmo tempo. E as duas coisas são no mesmo horário. Qual vai ser a minha prioridade? Eu não estou pedindo para você responder, eu vou para a igreja, eu vou para a festa. É só para a gente pensar, certo? É só para a gente pensar. Por isso, quando a gente diz, por exemplo, da Marta ou da Maria, a Maria tirou tempo, a Marta fez outra coisa. Então, quando eu penso na história de Maria e de Marta, eu preciso pensar, por exemplo, qual é a minha prioridade? O que é que eu vou fazer? Então, para a gente, de fora, é muito mais fácil dizer quando acontece com o outro. Por exemplo, eu posso muito bem dizer, e posso pensar assim, a Marta está totalmente errada, mas eu vou me tentar colocar no lugar dela também. Eu acho que isso é importante, né? Eu vou tentar me colocar no lugar dela, a necessidade que ela tinha de servir a Deus. Claro que a gente agora de fora olhando, a gente sabe que a prioridade ali não era fazer comida, mas ela tomou uma decisão naquele momento, né? Então veja, quais são as nossas prioridades? Qual é a minha prioridade? E aí a pergunta é: você tem tempo para Deus? Você tira tempo para Deus? Ou primeiro você faz outras coisas e aí depois, se sobrar tempo, você tira ou você dedica esse tempo para Deus? Uma pergunta que a gente
precisa pensar como nós estamos agindo, como nós estamos fazendo. De novo, vou voltar lá para cima um pouquinho. A intenção da Marta era boa, só que ela só fez na hora errada, no momento errado. Então, às vezes, as nossas intenções também são boas, mas às vezes são em momentos errados. Por exemplo, a minha intenção de visitar um amigo ou ir numa festa com ele é boa, eu quero estar com ele, mas qual é a prioridade? Aqui nós temos que falar sobre prioridades e não sobre qualquer outra coisa, né? Primeiro, devemos reservar momentos para nos dedicar à palavra de Deus, aproveitar as oportunidades que temos para ouvir os seus ensinamentos. Foi isso que a Maria fez, ela aproveitou a oportunidade. Ela aproveitou a oportunidade para ouvir os ensinamentos de Deus. Vamos ver o que tem de participação aqui. Vou ler a do Arthur. Vou falar a verdade, eu não gosto tanto assim de ir à igreja. Iria até preferir ir na festa, mas a prioridade é Deus. Eu preciso fazer escolhas muitas vezes, né? Eu preciso fazer escolhas muitas vezes para mostrar e para colocar as minhas prioridades em dia, certo? Exemplos. Eu não gosto tanto assim de sair. Enfim, vocês estão dando exemplos do que deveriam ser prioridades. Mas a ideia principal aqui da lição é que Jesus quer ensinar. Jesus não criticou Marta no sentido de não pode fazer assim. Ele ensina para ela, ele diz, Maria escolheu a melhor parte, você escolheu outra parte. Ou seja, Jesus usa esse episódio para ensinar sobre prioridades na minha vida, para eu aprender a dar prioridade àquilo que realmente importa e que ninguém vai tirar da gente. 2. Ouvir e estudar a palavra de Deus é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Ou seja, estar em contato com a palavra de Deus é importante, assim como conviver socialmente com as pessoas também é importante. Tá? Não é essa a crítica. Né? A ideia não é que a gente tem que ficar 24 horas por dia lendo a Bíblia, de joelhos orando, ou estando na igreja, até porque nós temos a nossa vida também. Mas uma parte do meu dia, uma parte do meu tempo, Deus me deu a oportunidade de dedicar a Ele. Né? Uma parte do meu tempo, Deus me deu a oportunidade de dedicar a Ele. Com a minha família, com os meus amigos, e assim por diante. Né? Então, é importante eu ter um tempo para estudar a palavra de Deus, para estar em contato com a palavra de Deus. Agora, por exemplo, muitos de vocês aí estão colocando, eu vou para a igreja de manhã, eu vou à noite e tal. Mas e agora? A gente não vai para a igreja, nós não vamos para o culto público, né? Nós temos outras oportunidades de servir a Deus, de estar em contato, por exemplo, no culto virtual. Mas mesmo assim, eu preciso tirar um tempo para isso. O culto está lá acontecendo, ou a devoção, ou a oração, etc. Mas eu preciso tirar um tempo para ligar, para acessar e assim por diante. Né? Então, a minha fé necessita desse tempo de ouvir e estudar a palavra de Deus para o meu crescimento. 3. É através da palavra de Deus que nós conhecemos o amor que Deus tem por nós e ficamos sabendo que Jesus pagou os nossos pecados e nos garantiu a vida eterna com Ele no céu. Talvez talvez não. Esse é o momento que Jesus diz para Marta, Maria escolheu a melhor parte. Qual é essa melhor parte? É ter esse conhecimento da palavra de Deus. É ter essa forma de estar em contato com a palavra de Deus, para eu aprender, né, do seu amor, para eu aprender do seu perdão, da sua misericórdia, da sua compaixão e assim por diante. Então, estar em contato com a palavra de Deus não é simplesmente para desencargo de consciência. Não, eu tenho que fazer isso. É para aprendizado, é para ter esse contato com Deus em sua palavra. E eu posso fazer isso em comunhão, em conjunto com as outras pessoas,
mas eu posso fazer isso sozinho também, o que está acontecendo agora, né? Eu não consigo, eu não posso ir no culto público ainda, mas eu aprendo de outras maneiras, né? Eu tenho outras formas de aprender com relação à palavra de Deus. Então, esses ensinamentos são importantes. 4, eu preciso organizar o meu tempo para poder me dedicar ao estudo da Bíblia. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, porque eu tenho muitas outras coisas para fazer. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Ou eu não tenho tempo para ir na igreja, ou eu não tenho tempo para isso, para aquilo. A Sara diz que ouve isso muito. E às vezes até nós, em alguns momentos, a gente já tem até usado essa desculpa. Eu não vou orar hoje porque eu não tenho tempo. Ou eu não vou para a igreja hoje porque não tenho tempo. Na verdade, tempo a gente nunca vai ter. A gente precisa arranjar tempo para isso. Ou seja, eu preciso organizar a minha vida a ponto de que eu tenha tempo para fazer as coisas que eu preciso fazer. Inclusive, dedicar tempo para Deus. Se eu quiser, eu arranjo coisas para fazer o dia todo. Mas o que essa história está tentando, esse episódio está tentando me mostrar é que eu preciso tirar tempo para as coisas. A Marta estava trabalhando e era legal que ela estava trabalhando, mas naquele momento ela precisava de um tempo para aprender, para ouvir. E a gente agora, no nosso dia a dia, vocês com aulas online, com isso e mais aquilo e tantas outras coisas, vocês também precisam organizar o tempo de vocês para assistir aula online, para fazer as lições de casa, estudar para a prova, ajudar em casa, dormir, descansar, etc, etc. Mas em tudo isso que eu faço, eu preciso arranjar um tempo nessa minha agenda para Deus em algum momento, né? Eu preciso organizar o meu tempo para estar em contato com Deus. Vamos ver mais o que a gente tem aqui. Não, o Arthur está dizendo que não precisa fazer isso na igreja, fazer o quê? Oração, orar, etc. Não precisa fazer só na igreja, dá para fazer em casa também. Até porque se deixar só para fazer na igreja é muito pouco, né? Por exemplo, quantas vezes eu ia por semana na igreja? Uma vez. E eu dedicar alguns minutos, uma vez por semana, para estar em contato com Deus é muito pouco. Porque eu tenho, quer dizer, qual a porcentagem que isso dá do meu dia a dia que eu dedico a Deus? Se eu for fazer só uma vez por semana, certo? É muito pouco. Então, não dá para não dá para fazer pensar assim, não, eu vou fazer isso no fim de semana. A ideia de fazer isso no fim de semana é que lá eu estou junto com que às vezes estão com os mesmos problemas que têm as mesmas necessidades que eu, os mesmos desafios. E quando eu estou junto com essas pessoas, eu percebo que eu não estou sozinho nas lutas do meu dia a dia. Essa é a importância de ir à igreja, ao culto público. Mas o contato com Deus não pode ser resumido só a ir para a igreja uma vez por semana. O meu contato com Deus precisa ser muito mais do que isso. Vamos ver o que mais tem aqui. Se você colocar, estão falando de igreja, né? Se você colocar um carvão na lareira, ele vai estar pegando fogo. Agora, se tirar, ele vai esfriar. É a mesma coisa que a gente. Se ficarmos muito tempo fora da igreja, nós iríamos esfriar na fé. Essa é a importância de estar em conjunto com as outras pessoas. Eu não me isolar, né? Mas, de novo, não pode ser o único momento
que eu estou em contato com a palavra de Deus. Eu preciso ter mais contato com a palavra de Deus também. A igreja é como não, é o ápice da minha semana, e eu vou estar em contato com Deus, com as outras pessoas ou junto com as outras pessoas. Tudo bem? Mas a ideia aqui, a moral da história, do relato, é que eu preciso colocar em ordem as minhas prioridades, tirar tempo para a palavra de Deus durante a semana ou todos os dias da minha vida para perceber isso, para saber quais são as minhas prioridades. E esse relato de Maria e Marta me ajuda nisso. E Jesus me ensina das minhas prioridades. Tudo bem? Com relação a essa história, a esse relato, era isso que nós tínhamos para hoje. O Arthur está ajudando na conclusão. Devemos tirar tempo para Deus e para a sua palavra, já que Ele é a prioridade. Ele é a nossa prioridade. Muito bem. Obrigado por ter ajudado. Bom, a aula, se eu não me engano, termina às 10, certo? E eu vou fazer... bom, vocês vão precisar fazer a lição da página 28, mas eu gostaria de dar uma passada e conversar sobre duas lições hoje, tá? Porque, bom, muitos de vocês acabaram de fazer a avaliação do primeiro bimestre, mas daqui a pouquinho vai chegar as avaliações, vão chegar as avaliações do segundo bimestre, eu acho que a partir do dia 7 de julho. Então, nós precisamos chegar até a lição número 14 para conseguir fazer a avaliação do segundo bimestre também. Então, por isso que eu quero dar uma pincelada em duas lições hoje, para a gente não ficar muito atrasado e para a gente não ficar devendo matéria depois para as nossas avaliações, né? Então, nós vamos seguir para a lição número 12, onde José conta quem ele é, Gênesis 45, 1 até 28. E só para nós termos aqui um resumo do contexto dessa história, ou desse relato, vamos lembrar que os irmãos de José venderam ele como escravo, né, para mercadores, e José foi parar no Egito. Depois disso, ele foi preso, ele se tornou governador, se tornou muito importante lá no Egito. Enquanto isso, os irmãos de José passaram necessidade por causa da seca, da fome. O que eles tiveram que fazer? Tiveram que ir para o Egito para comprar comida, certo? E aí, quando eles chegaram lá no Egito para comprar comida, quem é que estava lá vendendo comida para eles? Era o governador. Quem estava lá era o tal do José, que primeiro faz meio que uns joguinhos com os irmãos, né? Vocês podem ir, mas deixem o mais novo aqui. E depois, quando ele manda eles embora, ele coloca pertences dele nos sacos de comida, enfim. Ele também aproveita esse fato, né? Mas esse então é o relato de José. Eu achei que tinha caído aqui, mas acho que não. Esse é o relato de José. Mas o que a gente quer aprender com esse relato de José? E aí a pergunta é: até que ponto você é capaz de perdoar alguém? Até que ponto você é capaz de perdoar alguém?
Ou você já se viu numa situação em que você não foi capaz de perdoar? Alguém já se sentiu na situação que não foi capaz de perdoar? Não, a Sara ainda não, a Júlia já, Arthur também. Eu esqueci quem é o Master. Alguém falou da outra vez, mas eu já não sei mais quem é o Master. Gabriel. Enfim, eu não sei porque que não está aparecendo aqui. Ainda aparece um raio escrito Master, mas tudo bem, não tem problema. Mas existe. A pergunta é que será que existe limite para a gente perdoar alguém? Ou o que é que vocês não perdoariam em alguém? Isso é uma pergunta, Arthur? Ou isso é uma afirmação que você está fazendo que existe limite para fazer algo errado? Talvez os dois. Ah, afinal, então, bom, muitos colocaram que ainda não se sentiram num momento ou não se viram numa situação em que não conseguiram perdoar, mas isso poderia acontecer, segundo o que vocês estão colocando aqui, um assassinato, talvez. Não perdoaria uma coisa muito grave que eu comprometesse a minha família. Isso. Existe uma relação entre, ou, deixa eu ver se eu consigo formular melhor a minha pergunta. Vocês acham que quando vocês perdoam, vocês esquecem o que aconteceu? Ou seja, eu perdoei, eu esqueci completamente o que aconteceu.